Eu quero ler para você, como já está aí colocado no GC, no Evangelho de Lucas, num texto que começa a falar sobre avareza. E é um cara que pede a Jesus que dê uma ordem para que o irmão dele compartilhasse a herança com ele. E aí Jesus disse: quem foi que me constituiu juiz e partidor entre vós? Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Essa coisa de é meu, não é teu, é só meu, é só para mim. Jesus disse: isso mata, não façam isso não. Não entrem nessa, isso tem consequências horríveis. Aqui entre nós tem um monte de gente brigando por causa de dinheiro, de herança. São pessoas que romperam relações por causa de grana. E eu só fico vendo. Eu, pessoalmente, eu não posso impor minhas convicções a absolutamente ninguém. Mas eu, pessoalmente, se eu estou dentro de um processo desse, de divisão de herança, eu prefiro ficar sem nada, sem coisa alguma, do que entrar numa briga e correndo o risco de perder os irmãos, as irmãs, os amigos, porque todo mundo é muito pequeno, todo mundo é muito medíocre. E deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes a gente olha para uma família, está tudo bem. Eles se beijam, eles se abraçam, eles brincam, eles têm boas memórias de tempos passados e coisas do gênero. Até morrer alguém, até morrer o último representante da geração anterior. O pai ou a mãe, os últimos remanescentes morrem, aí eles têm que dividir de vez a herança. E aí, meu Deus, aquele pessoal que se amava, se beijava, se queria, se saudava, trocavam presentes nos natais, nos aniversários, e tudo isso, começam a disputar garrafas. Não as de plástico, mas as de cristal. Começam a disputar os objetos, não esse aqui de porcelanazinha barata, mas aqueles de porcelana chinesa, ou os canecos de prata com pedras incrustadas. Aí começam a disputar tudo que tem valor. Esse microfone aqui não tem nenhum valor. Mas vamos supor que ele valesse, que ele estivesse em ação há 100 anos. Fosse uma peça rara e cara, já iam brigar a respeito disso. Ou se tivesse uma caranga daquela que a gente mostrou aqui no início, na garagem, meu Deus, que briga que seria! Ou se tivessem que dividir um apartamento no qual todos viveram, foram criados, não só eles, mas gerações e gerações antes deles, criados ali. O lugar devia ser até preservado como um museu familiar de tanta história que tem. Mas não. Aí começam as brigas para dividir e vender. Só porque se não venderem, ninguém fatura uma grana. O dinheiro é divisível, aquele apartamento não. E aí as opiniões também são divergentes e começam as brigas e não se falam nunca mais. É a casa de campo, é o terreno, é a fazenda. Você sabe. Isso não é coisa só de rico, não. Eu tenho visto gente
apenas remediada, ou gente quase pobre, numa briga miserável a respeito desses bens, dessas separações, e é disso que Jesus está falando aqui. O cara chega e diz: olha, morreu o último representante da família. Chegou a hora da gente dividir a herança. E eu peço que tu deis uma ordem, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Devia ser o irmão mais velho, que tinha direito à porção dupla, dobrada da herança, como era lá o direito em Israel naqueles dias. Esse aqui deve ser o irmão mais novo, dizendo: eu não acho isso justo. Por que a gente não divide no meio? Metade para cada um. Dá uma ordem para que seja assim. Jesus multiplicava pães, peixes, comida. O cara queria que ele agora dividisse propriedades. Aí Jesus disse: olha, quem foi que me constituiu juiz e partidor entre vós? Essa é uma tarefa que eu não assumo para mim. E o assunto prossegue, Jesus dizendo: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque essas brigas por herança revelam as nossas avarezas, revelam os nossos valores e significados, o que a gente está disposto a tornar e transformar em objeto de briga e de questão, mesmo que a gente tenha que dividir a alma do outro, que a gente tenha que se dividir como família para disputar a propriedade daquele bem. É uma coisa impressionante como alguém morre e, de repente, tudo que antes a gente pensava que era importante para uma certa família se transforma só em objeto de confusão, de ódio, de raiva, de separação. E às vezes de separação para sempre entre eles, porque eles não entendem que a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Não consiste. A vida não é feita disso. Mas você que está no meio da questão está me achando um idiota, um otário. Você pode até estar dizendo: Caio só está falando isso porque ele é pobre, ele não tem nada. Realmente, eu não tenho. Se eu morrer hoje, a minha família vai ter só... E não é nem agora, eles teriam esse problema quando a minha mulher morrer. O que eles teriam para dividir? Objetos de estimação, coisas desse tipo, porque aqui do meu lado, pelo menos da família, ninguém tem nada. Ninguém tem nada. Eu não sou dono dessa casa, eu não sou dono de nada. Eu sou dono desse microfone. Eu sou dono desse computador que eu nem comprei, me foi dado. Eu sou dono dessas luzes, eu sou dono desses livros. Mas você veja como eu sou dono de coisas que não têm nenhum valor. Só tem valor estimativo. Sou dono de outras coisas com a minha mulher aqui embaixo, na casa. Mas eu, pessoalmente, não sou dono. Mas mesmo assim, não pensem que eu tenho nenhuma ilusão. Eu tento dizer para os meus filhos, todas as vezes que eu posso, que quando eu morrer, eu não quero ver nenhum deles brigando por nenhuma bobagem, que a única coisa realmente minha que eu tinha para dar a eles, eu já dei. E eu estou tentando dar todo dia, que é a minha consciência, o meu caráter, é o meu entendimento da vida. Esse é o único valor que eu possuo. E é só isso que eu gostaria que eles realmente absorvessem, porque quanto ao mais,
quanto ao mais, nada vale o significado da vida humana, e eu desejaria que todos entendessem que a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui, e nem consiste em qualquer que seja o bem que ele possua. E então Jesus lhes proferiu uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico, presta atenção, olha para mim, o campo de um homem rico produziu em abundância, muita abundância. Então ele começou a pensar consigo mesmo, dizendo: meu Deus, eu estou produzindo mais do que eu consigo estocar. Eu estou tendo um problema aqui de que a minha produção é maior do que o meu estoque, é maior do que a minha vazão. Então ele disse: já sei o que eu farei. Destruirei os meus celeiros, os meus silos, os meus galpões, e construí-los-ei maiores. E aí recolherei de novo todo o meu produto e todos os meus bens e os guardarei nesses novos celeiros, nesses galpões imensos. Então eu direi à minha alma, quando eu olhar todos aqueles galpões prontos e lotados de bens que eu possuo, esse aqui é o cara com a personalidade do avaro mesmo, do avarento. O avarento não quer nem botar no banco, ele gosta de ter armazém que ele possa abrir e ver. Está tudo aqui. Ele gosta, ele é básico, ele é medíocre, ele é tosco. Então, quanto mais tosco seja o avarento, mais ele é daquele tipo que gosta de ficar pegando no que ele possui. Ele gosta de ter bens que ele possa enxergar. Ele detesta capitais imponderáveis, ele só gosta de capitais palpáveis. O avarento normalmente é assim. Então vem Jesus e conta essa história de que depois de estar tudo pronto, ele então diz: ó, minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Que coisa linda! Você é um gostoso, você é um fofo, eu te amo, coisa linda, minha alma gostosa, alma de gente inteligente é assim, igualzinho você, né? Sua mulher que está assistindo aí ao seu lado não sabe nem onde enfia a cabeça, nem os seus filhos, de vergonha alheia, no caso, de vergonha de você, que diz isso. Ai, agora chegou a hora de descansar. Vou viajar pelo mundo. Vou comprar aqueles vinhos caros, deliciosos. Vou comer aquelas comidas que eu nunca comi, saborosíssimas, nos melhores restaurantes da terra. E vou me regalar. Vou tirar as maiores ondas. Eu vou entrar no meu iate com os melhores uísques e as melhores comidas, me sentindo gostoso, entendeu? Me sentindo gostoso. Não sei nem aonde enfiar tanta grana, tanto bem. O que eu tenho, se eu vivesse mais 20 vidas, 30 vidas gastando, eu não conseguiria nem chegar na metade. Tamanho é a quantidade de bens que eu tenho. E olha, eu conheço, mas não é pouca gente não, é muita gente que de fato tem assim e vive assim. E se ama assim, por essas razões, por essas conquistas. O cara se acha extraordinário. Ele faz até curso de coach
para aprender a fazer isso e a saber o que fazer com essa grana para tirar essa onda. Para tirar essa onda, você vai me dizer que nos dias atuais você não conhece ninguém assim. E não conhece ninguém que dê aula disso. Hoje em dia a gente aprende isso, tem aula disso, entendeu? Eu acho tudo muito doido, porque no final, olha só o que o verso 20 diz, que Deus lhe disse, esse é um negócio muito forte. Quando Deus diz para a gente uma coisa como essa que você vai ouvir agora, porque eu quero ouvir Deus me dizer algumas coisas, mas não essa aqui. Eu quero que Ele me diga: entra, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Isso aí eu estou afinzão de ouvi-lo dizer a mim. Quero que Ele me diga: bem-aventurado tu és, Caio, porque tu consideraste como bens maiores na vida aquilo que se pode carregar no coração e não no bolso. Entra, Caio, toma posse. Eu quero ouvi-lo me dizer que na casa do meu pai eu tenho muitas moradas. Eu quero ouvi-lo me dizer que eu posso ficar tranquilo, porque eu não passarei necessidade, nem a minha descendência mendigará o pão. Para mim está de bom tamanho. Eu quero ouvi-lo me dizer que, porque eu não busquei os primeiros lugares para mim nessa vida, ele decidiu me honrar do ponto de vista não só terreno, mas cósmico e transcósmico e em outras dimensões, e me colocou nos assentos sublimes em Cristo Jesus. Isso eu quero que ele me diga. Eu quero ouvi-lo dizer: Caio, senta aqui juntinho de mim, porque você lavou os pés dos irmãos, dos servos, dos meus filhos, você cuidou deles, você sarou as feridas deles, você gastou a maior parte do seu tempo tentando ajudar os angustiados a encontrarem sentido para a vida. Então, senta aqui do meu lado, bota a cabeça no meu peito. Isso eu quero que ele me diga. Sinceramente, você não quer, não? Agora, o que ele diz para esse homem bem-sucedido, esse homem que você faz cursos para aprender a ser como ele, para ter a glória dele, para ser o vitorioso, como uma garotada hoje em dia diz, não é? Já não é mais nem um palavrão, já é um predicado. É o famoso fodão. Você é o fodão. Eu acho essa expressão tão engraçadamente patética. Você é o fodão. Aí, na hora, se derem a notícia para o fodão de que ele está morrendo e que o câncer dele é no pâncreas e não tem transplante, aí você vê o fodão tremer nas bases, se desesperar na mesma hora. E aí não tem curso de coach que ele faça, que o ajude, que o levante, que o ponha em pé. Ele está precisando de um recurso maior do que essa brincadeira. E o que Deus diz para esse cara em particular é o seguinte: louco, louco, louco. Se Deus te chamar de louco, você receber um diagnóstico desse da tua mulher, não é nada. Dependendo da mulher, pode ser até um elogio. Do seu marido, louca. Do seu filho, louco, velho, tu é um louco.
do seu amigo avarento. Ah, você é um louco, como é que um cara vive como você? Eu já fui criticado inúmeras vezes por gente que diz que eu sou um cara sem ambições. Sem ambições. Porque tudo que eu fiz na minha vida e tudo que é onde eu estive na minha vida, você pode ter certeza, eu cheguei lá sem ambições. Outros desejaram a minha presença ali, me convidaram, mas eu mesmo não alimentei esse sonho no meu coração. Acredita nisso? Se não acreditar, não tem problema. Daqui a pouco a gente está diante da luz da eternidade e você vai saber que é verdade. Que é verdade. Agora, esse cara aqui está sendo chamado de louco, não é por Freud, não é por Jung, não é por Lacan. Esse diagnóstico está vindo de Deus. Não é moleza, não. Deus te chamar de louco. E deixa eu te dizer uma coisa, tem uma quantidade enorme de pessoas entre nós, no mundo, e especialmente gente dotada de autoridade que foi erguida, erigida, elevada pelo voto público para um lugar de autoridade, acerca de quem Deus passa o diagnóstico de louco. Uma quantidade enorme de presidentes da Terra que diante de Deus recebem esse diagnóstico. Se você perguntar, Senhor, e o fulano? Ele vai dizer, é louco, meu filho. É louco. É louco. Eu sei que algumas pessoas em posição de poder no mundo que não são loucas, são pessoas sensatas, tentando fazer o seu melhor. Agora, há algumas que são absolutamente loucas, insanas, sofrem de imbecilidade essencial. São lunáticas mesmo, do ponto de vista de Deus, do ponto de vista dos valores do Evangelho, avaliados e diagnosticados pelo que o Evangelho chama de saúde mental. São loucos e são loucas. Você entendeu? Não, você não quer me entender, mas a verdade é essa. Louco. Você que acumulou tudo, que acha que tem bens para muitos anos. Muitos anos. Deus te diz, louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será. Basta pensar apenas nas consequências do esforço ao qual você entregou sua vida, sua mente, sua alma, que foi empilhar, você foi um grande empilhador de tesouros. E vai morrer hoje. E, cara, se você fosse uma mosquinha para ficar para ver a briga, o ódio entre os filhos, entre as tuas ex-esposas, a raiva entre os irmãos, as disputas, os advogados constituídos de um lado e do outro, pegando pedaços, esquartejando você na forma de bens, de posses. Que coisa patética. Só um louco projetaria isso como perspectiva de futuro para si mesmo e para seus filhos. E Jesus diz, e o que tu tens preparado para quem será? Quando ele diz para quem será, ele está denunciando o fato de que, em geral, é uma briga horrorosa, todo mundo quer ser dono daquilo que você achou que se tivesse,
era uma acumulação de segurança, de felicidade. Olha só, a desgraça. Assim acontece com todo aquele que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Não é rico para com Deus. Você está ganhando dinheiro, se é que você está ganhando, a maioria dos que estão me ouvindo aqui estão numa paúra, pobres pra caramba, mas dão razão total a quem entesoura para si mesmo. Dão razão, você dá razão. Você vota naquilo que seja a ideologia de quem diz America First, de quem diz primeiro eu, primeiro eu, primeiro eu. Você dá razão absoluta. Você pode ser um duro, pobre, mas você dá razão para quem entesoura para si mesmo. Mesmo que você esteja aí passando fome, você pensa e diz, se um dia eu tivesse, era isso que eu ia fazer. Você só não tem, é pobre, mas se tivesse, você seria esse cara. Você seria esse cara. Para ouvir Jesus dizer assim, é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Eu iria falar, eu iria embora aqui lendo várias coisas, mas eu vou parar aqui hoje. Eu continuo as outras amanhã. Vou até botar um marcador de Bíblia aqui para eu continuar o que eu iria dizer amanhã. Deixa eu parar por aqui, porque eu quero falar agora só um pouquinho sobre aqueles que entesouram para si mesmos e aqueles que entesouram para Deus. Entesourar para si mesmo é fazer tudo aquilo que, aos seus olhos, pode ser aquilo que faça você ficar grandioso diante dos homens. E aí o critério é de uma subjetividade absoluta. Absoluta. Não tem nada que possa definir a priori com que valores a gente entesoura para si mesmo. Porque é tudo aquilo que você diz que é o que faz você crescer, se tornar importante, visível, reconhecido, aplaudido, percebido, louvado. Essas são as coisas que fazem a gente entesourar para nós mesmos. Pode ser dinheiro, pode ser uma coleção como aqueles calhambeques, aquelas carangas que eu mostrei aqui no início. Se você tiver muitas daquelas, como eu já conheci gente que tinha orgulho de te levar para a parte de baixo da casa e mostrar 35, 40 carros daquele tipo. Milhões de reais ou de dólares investidos ali. Era a glória do sujeito. Era aquilo ali. Agora, ele negociava com a empregada dele centavos em relação ao que ela iria ganhar. Mas quanto aquilo ali, não, ele pagava de olho fechado qualquer coisa. Podem ser livros, já houve, agora eu tenho poucos livros, mas eu já tive muito livro. No tempo da Fábrica de Esperança, eu cheguei a reunir 80 mil livros para a fábrica, dos quais uns 20 mil eram meus, que eu botei lá. E depois eu retirei de lá uns 5 mil, 6 mil, dos que eu achava mais importantes. Em 98, quando eu disse que eu nunca mais iria pregar, teve muita gente querendo comprar meus livros, porque de fato são livros raros, de autores que hoje em dia você já nem acha mais muitos deles. E naquele tempo,
Mais ainda, tinha gente que dizia: você tem um tesouro em livros aí. E só porque são seus, valem muito mais. Como teve gente que comprou coleção de fitas minhas, não vendidas por mim, mas colecionadores que até então colecionavam 20, 30, 40 mil fitas de mensagens minhas, venderam por valores altos. Eu tenho um amigo que comprou uma coleção de fitas cassete minha, porque ele ficou com medo de nunca mais me ouvir na vida. Ele comprou por uma grana enorme e mandou preparar uma sala imensa e encheu-a toda com as minhas fitas cassete, de áudio e vídeo cassete. É um tesouro, dependendo do que você atribui. Agora, o pessoal é mais básico mesmo, né? O pessoal acha que a única coisa que entesoura, faz você ter aquilo que seja valor para você, é grana acumulada, guardada. Isso é o que faz você entesourar para si mesmo. Tem uns que são mais subjetivos, não tem esse tesouro todo, mas ele diz: eu tenho 5 faculdades, 2 mestrados, 2 doutorados, um pós-doutorado. Esse é o meu tesouro. Ele mostra aquilo ali, bota logo na porta da casa. É um cara meio Decotelli, assim, nas apreciações de valores dele. Entesourar para o homem. E Deus diz: isso é loucura, meu filho. Você entesourar para o homem é maluquice. A única coisa que não é louca é se você entesourar para Deus. Aí alguém diz: mas como é que eu entesouro para Deus? É claro que se eu fosse um pastor religioso, eu sou um pastor do Evangelho, da espiritualidade do Evangelho. Disso eu sou e serei eternamente pastor. Mas se eu fosse um pastor desses que você conhece por aí, na mesma hora, sabe o que ele diria a você sobre entesourar para Deus? Ele iria dizer: dê o dízimo, meu filho, minha filha. Só assim você entesoura para Deus. Venda tudo que você tem e doe para a igreja. E se depois você quiser saber como os seus bens estão bem guardados, visite a minha casa na Flórida, que você vai ver um iate bem parado na porta da minha casa, no canal. Aí você vai ver como eu estou guardando o seu tesouro para Deus, muito bem guardado. Entendeu? Porque você doa para Deus e Deus manda eu guardar para você. Meu irmão. Agora, se você quiser saber o que é entesourar para Deus, é o que Jesus disse ao jovem rico: vende tudo que tu tens, dá-o aos pobres e tu terás um tesouro nos céus. Foi o que meu pai fez com 47 anos de idade, 48, 49, já ficando rico pela segunda vez, porque ele não sabia não fazer dinheiro. Tocava a mão, virava dinheiro. Mas como ele se converteu, tudo aquilo que ele tocava virava dinheiro, ele doava para os outros. Até que chegou a um ponto que ele ganhou algumas coisas enormes que não tinham nem muito poder de avaliação, não eram nem objeto de avaliação tão ponderável assim. Quanto custava há 50 anos atrás 4 quilômetros de praia em Rio das Ostras? Hoje em dia a cidade inteira está construída dentro do terreno do meu pai, que ele não quis. Ele doou, ele entregou, ele disse: não, eu ganhei isso aqui porque eu sou esperto e malandro, sei fazer as coisas como advogado, mas eu não mereço ser dono disso.
Isso aqui tem que ser dado para quem merece, para quem precisa. E foi fazendo isso com tudo mais. E entesourando para Deus. Porque eu só entesouro para Deus quando eu socorro o meu próximo. Eu só entesouro para Deus quando eu facilito a vida do meu próximo. Eu só entesouro para Deus quando, podendo, eu assalario e melhoro a vida do meu próximo. Eu só entesouro para Deus quando eu invisto naquelas coisas que vão facilitar e melhorar e qualificar a existência do meu próximo. Como diz a Escritura, ela diz que aquele que dá ao próximo a Deus empresta. Ela diz inúmeras vezes que aquele que anda e derrama o que possui como favorecimento ao próximo está entesourando nos céus, fazendo tesouro nos céus. O Velho Testamento diz isso, o Novo só diz isso. Escandalosamente é isso que Jesus diz e você não quer ouvir. E os coaches da prosperidade ficam com raiva de mim porque Jesus diz isso. Não diz o que você ensina, não, menino. Você está abrindo e fechando tudo em nome de Jesus, mas o que você está ensinando in between é totalmente contrário ao ensino de Jesus. Jesus não quer ninguém passando fome. Ele quer que eu viva com modéstia, com dignidade. Ele quer que eu tenha o suficiente para socorrer a mim mesmo, a minha família, e para socorrer o necessitado, mas não existe em Jesus nenhum projeto de riqueza gloriosa para mim. Ao contrário, se eu tenho esse poder de transformar coisas simples em tesouros, eu devo fazer isso como quem vai enriquecendo a vida de quem não sabe fazer a mesma coisa, não tem esse poder, não tem essa inteligência, não tem esse dom que eu tenho e eu uso para tornar a vida de quem não tem melhor. É o que Paulo diz em 2 Coríntios, no capítulo 8. E é o que ele diz escrevendo a Timóteo, no capítulo 5 da primeira epístola a Timóteo, ele diz, olha, não se empenhe em ficar rico, senão você vai entrar em muitos laços e ruínas. Não faça isso, ao contrário. Se você tem esse poder, transforme tudo isso numa usina de graça, de favorecimento, atingindo outros. Aí você diz, bom, se eu fizer isso, eu nunca vou ter nada acumulado para o dia de amanhã. Se eu fizer isso, eu não vou ter nada acumulado para o dia de amanhã. Deixa eu anotar aqui, ó. Se eu fizer isso, se eu fizer isto, eu não terei nada acumulado para o dia de amanhã. É o que diz aqui o nosso amigo super bem treinado, que aprendeu outras coisas que não são o Evangelho. Bom, é a sequência do que Jesus diz. É a resposta de Jesus que eu iria dar hoje, mas que agora eu só vou dar amanhã. A seguir, dirigiu-se Jesus aos seus discípulos, dizendo, por isso, por causa disso, dessa história, desse papo, eu vos advirto, não andeis ansiosos, quer ler, leia. Mas eu só vou continuar amanhã. Jesus, tu sabes em que tempo nós estamos vivendo.
como o Evangelho se tornou numa peça romântica idiota, como tudo isso que eu faço aqui é idiotice para a maioria, e para aqueles que são os professores, os mestres da riqueza, que ensinam como você planeja a mente para ganhar dinheiro, quais são as palavras que você tem que dizer, com que atitudes você tem que enfrentar, quais são as expressões chaves que você tem que usar e que atitude e espírito você tem que praticar para você ser cabeça e não cauda e ser sempre aquele que lidera, que quando chega, já chega determinando os ambientes. Totalmente diferente de Jesus, que disse: não tente determinar os ambientes, senta lá atrás, fica quieto, deixa o outro te chamar para frente. Não busque aparecer assim, não acumule. Ou seja, tudo diferente do que está sendo ensinado, e ensinado em nome de Jesus, de um Jesus que não tem nada a ver com Jesus. Por favor, permite que essa palavra esclareça e ilumine alguns que podem até me perguntar: mas que mal há em que eu fique rico, Caio? O problema não é você ficar rico, o problema é você. Eu conheço umas poucas pessoas que podem ficar ricas, mas não é o seu caso. Você é bobo, você é bobo. Você é tão idiota que você paga milhares de reais para entrar num curso que te ensine a ficar rico. É por isso que para você é um grande laço, e para um grupo muito pequenininho, e em geral esse grupo que fica é um grupo que nem buscou, que só sabe naturalmente ficar. Mas você gasta milhares e milhares de reais nos Estados Unidos, de dólares, para aprender a ficar rico no papo, controlando os outros, na hipnose, na sugestão e no controle mental. É ou não é verdade? Por isso, se você prospera, você acaba se dando muito mal. Muito mal. Porque, infelizmente, você é apenas um babaca. E aí você se destrói todinho. E eu digo que você é um babaca porque você entra nessa. Quando eu vejo o cara entrando nesse desespero, e querendo ganhar dinheiro assim, eu digo: meu Deus, ou tem um cara mal intencionado ali, ou a melhor designação para ele é tê-lo como um babaca fascinado, desse tipo totalmente cheio da capacidade de se tornar tomado de perplexidade admirada e de inveja que foi transformada num sentimento bom, como outro dia eu vi alguém dizendo: não perca a sua capacidade de ter inveja, porque a sua inveja vai lhe ajudar muito, muito. Aí eu digo: I rest my case, porque é tudo o oposto do que Jesus e o Evangelho ensinam. Só que agora isso está sendo ensinado não mais em igrejas neopentecostais. O pessoal diz: por que os neopentecostais é que tem que ficar com a grana toda? Vamos desenvolver coisas que a gente ofereça, que nos deem um curso danado e que ensinem esse pessoal a ficar tomado de ambição e de cobiça, porque para você crescer nisso, você tem que ter ambição e cobiça, e é estimulando a ambição e a cobiça deles que a gente vai ganhar uma grana
de modo que alguns se tornaram os sacerdotes da espiritualidade dessa riqueza, enquanto outros são os membros contribuintes, pagando fábulas para aprenderem a envolver outros e entrarem nessa grande pirâmide onde ninguém produz um carrinho de plástico, mas é tudo aqui, ó, no gogó. São os gogós de ouro. E que o Senhor te salve de se tornar um cara desse, uma pessoa assim. Eu peço a Ele que te dê inteligência para você ganhar a vida produzindo aquilo que vai enriquecer a outros. Como eu gostaria que você se transformasse em médico, em enfermeira, em cientista, em físico, em geneticista, em biólogo. Como eu gostaria que você se transformasse num grande engenheiro, você aprendesse as novas engenharias. Como eu gostaria que você prosperasse oferecendo ao mundo recursos palpáveis, recursos concretos, recursos que possam facilitar a vida na Terra. Quem me desse, você prosperasse porque você desenvolvesse cada vez mais máquinas de eletricidade que funcionassem dentro da própria casa. Quem me dera você desenvolvesse equipamentos que facilitassem a produção de energia limpa. Quem me dera você criasse sistemas em que as pessoas pudessem ter sua própria agricultura doméstica de maneira empilhada, crescendo em ambientes pequenos, mas o suficiente para trazer alimento para qualquer família, em qualquer lugar. Quem me dera você prosperasse desse jeito, prosperasse com ciência, prosperasse com saber, prosperasse produzindo concreções na vida dos outros. Aí você me pergunta, e você, Caio, prospera produzindo que concreções? Bom, dinheiro, para mim mesmo, não é o caso, mas eu produzo muitas concreções. Se vocês vissem as pessoas que iam se suicidar e desistiram, aos milhares, vocês iam ver como elas são reais, como dá para pegar nelas. Pegar nelas. É por isso que eu gosto de levar filho meu para eventos meus, sabe por quê? Ele só ouve essas histórias de gente que fica, às vezes, 3 horas numa fila para me falar ao pé do ouvido. E que antes de chegar lá no fim para me contar essa história, conversaram com a minha mulher ou com os meus filhos, dizendo: você não tem ideia. Eu estava há 15, 20 anos medicado, morrendo numa cama. Eu ouvi teu pai uma vez. E foi uma espécie de anjo do Senhor que me agarrou e me botou em pé. E olha eu aqui. Não é um, não são 2, não são 3, são dezenas, são milhares, são concretos, mais concretos do que computadores quânticos. Os que são curados, os que são levantados do medo, do pânico, da depressão, os que voltam para casa depois que tinham desistido de si mesmos e se tornado mendigos. Você quer saber o que resulta de concreto no que eu faço? Eu posso te apresentar milhões de concreções. Milhões. Eu estou fazendo isso há quase 50 anos. Viu, garoto? Milhões de concreções. E são todas produzidas apenas pelo poder do Evangelho. E que o Senhor Jesus nos abençoe e nos guarde. E que essa palavra abra entendimentos e discernimentos e compreensões.
É o que eu peço em nome de Jesus. Amém.